Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre tabelas hash. Bom, nós estávamos discutindo nas aulas passadas alternativas para acelerar buscas em grandes volumes de dados. A gente começou vendo o uso de índices com a árvore B e a árvore B+, mas agora a gente vai usar uma outra técnica para fazer essas buscas de forma eficiente. Essa técnica consiste no uso de tabelas hash e o princípio básico é que a gente calcula um endereço da tabela onde aquele registro deveria estar para poder fazer o acesso em O de 1. Bom, o exemplo para vocês entenderem como é que funciona a tabela hash é uma distribuição de correspondência de funcionário numa empresa. Então, imaginem que existe um escaninho lá na empresa, igual esses escaninhos que a gente tem de correspondência em edifícios, por exemplo, né? Um escaninho para cada apartamento. Aqui a gente está falando de um escaninho para cada inicial de sobrenome dos funcionários, assumindo que a empresa tem bastante funcionários, sei lá, tem 1000 funcionários. Então, a empresa tem lá um escaninho com a inicial de sobrenome, todas as iniciais possíveis. Então, a gente tem aqui desenhado, né, os escaninhos com essas etiquetas das iniciais do nome. Então, todo funcionário que tem um sobrenome que começa com a letra A vai procurar suas correspondências aqui dentro desse escaninho. Todo mundo que tem inicial de sobrenome com a letra B vai procurar suas correspondências aqui nesse outro escaninho e assim por diante. Então, pode acontecer de ter mais de uma correspondência dentro do mesmo escaninho. O funcionário, quando está interessado em procurar suas correspondências, ele chega lá, acessa o escaninho com a inicial do sobrenome dele e procura, dentre as correspondências que estão lá, quais são as dele. O princípio de funcionamento do hashing é muito parecido com isso. Então, a gente vai supor que existem um número n de chaves que a gente precisa armazenar numa tabela de comprimento m. Então, aqui a gente vai fazer um paralelo. As chaves são as correspondências e a tabela de comprimento M são os escaninhos, né? Então, ali nos funcionários, a gente tinha um escaninho para cada inicial de sobrenome. Aqui a gente vai ter um número M de compartimentos, né? De escaninhos para armazenar essas chaves que a gente precisa armazenar. Aqui, quando eu estou falando chave, gente, eu estou só simplificando, mas na verdade, é um registro de cliente, de funcionário, de qualquer coisa que a gente queira ou precise representar na nossa aplicação com a sua respectiva chave. Bom, então resumindo, a gente vai ter uma tabela que tem M compartimentos e os endereços possíveis dos compartimentos dessa tabela vão ser de 0 até M-1. Então, a gente tem várias situações possíveis. Uma delas é que em cada compartimento a gente pode armazenar X registros, da mesma forma que lá nos escaninhos dos funcionários a gente podia ter várias correspondências dentro do mesmo escaninho. Mas aqui a gente vai começar simplificando isso. A gente vai começar assumindo que a gente só pode ter um registro em cada compartimento. Então, X igual a 1. Então, como é que a gente faz para determinar, então, o tamanho dessa tabela, ou seja, o número de compartimentos que ela vai ter, o M? Uma opção é determinar esse M em função do número de valores possíveis das chaves que eu preciso armazenar. Então, como é que seria isso? Se os valores das chaves variam de 0 a m-1, então a gente pode usar o próprio valor da chave para definir o endereço do compartimento onde aquele registro que tem uma determinada chave vai ser armazenado. Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma tabela que tem 6 compartimentos. Os endereços, então, vão do 0 até o 5. E aí, quando eu preciso armazenar a chave 4, eu vou colocar essa chave 4 no endereço 4. Quando eu preciso armazenar a chave 3, eu coloco a chave 3 no endereço 3 e assim por diante. Então, o valor da chave vai determinar o endereço onde eu vou colocar essa chave lá na tabela. Em qual compartimento eu vou colocar essa chave lá na tabela. Bom, se o número de chaves que eu preciso armazenar for menor do que o número de compartimentos da tabela, então eu vou ter espaços vazios nessa minha tabela, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho o compartimento 1 e o compartimento 4 vazios, porque a chave 1 e a chave 4 não foram armazenadas nessa tabela. Mas
Por que essa tabela tem tamanho 6? Porque era o número, o domínio da minha chave, né? Os valores possíveis para as minhas chaves na minha aplicação. Bom, se o intervalo de valores da chave é muito grande, os valores possíveis, né, o domínio das chaves é muito grande, então M vai ser muito grande, então a tabela vai ser muito grande. E aí pode ter um tamanho, um número muito grande de espaços vazios na tabela, então a gente vai estar desperdiçando espaço de armazenamento. Então aqui tem um exemplo extremo para ilustrar isso. Vamos supor que eu preciso armazenar 2 registros, um registro com chave 0 e o outro com chave 999.999. Então, o meu M vai ser 1 milhão, eu vou ter 1 milhão de compartimentos na minha tabela e ela teria 999.998 compartimentos vazios, né? É um desperdício absurdo de espaço que não faz sentido na prática. Então, qual que é a solução? A gente vai definir um valor M que é menor do que o domínio das chaves, menor do que os valores possíveis de chaves, né? E aí a gente vai usar uma função H, que a gente chama de função de hash, que vai mapear um valor de chave X para um endereço. Então, eu vou aplicar essa função H em cima do valor da chave X, então eu vou fazer H de X, e ela vai me retornar um endereço da tabela onde eu deveria armazenar aquele registro que tem chave X. Então, a gente vai dizer que essa função h de x, ela vai produzir um endereço base para a chave X. Então, aqui tem um exemplo. Eu estou usando uma função de hash h de x, que é x mod 7, ou seja, o resto da divisão da chave X por 7. Então, quais são os valores possíveis que essa função pode me retornar? Ela pode retornar valores entre 0 e 6, né? Então, aqui eu representei a minha tabela com endereços entre 0 e 6. Então, ela tem 7 compartimentos, essa tabela. E aí, quando eu preciso armazenar uma chave, eu primeiro aplico a função de hash para depois ver onde eu vou armazenar essa chave. Então, aqui eu quero armazenar a chave 11, eu vou fazer 11 mod 7, é 4, né? O resto da divisão de 11 por 7 é 4, então eu vou armazenar a chave 11 no endereço 4. Então, eu coloquei aqui do lado em vermelhinho os endereços possíveis, né? Para armazenar a chave 10, a mesma coisa. Eu vou aplicar ali 10 naquela função. Então, 10 mod 7 dá 3. Então, vou armazenar o registro que tem chave 10 no endereço 3. E assim por diante. Eu vou fazer isso com todas as chaves que eu preciso armazenar. Bom, infelizmente, a função de hash não pode garantir injetividade, ou seja, é possível que para duas chaves diferentes, x e y, a gente tenha que h de x é igual a h de y. Então, a função de hash para x retorna o mesmo endereço quando ela é aplicada para uma outra chave y. Então, quando a gente for tentar inserir o registro de chave x, a gente tem que primeiro verificar se aquele compartimento que foi retornado pela função de hash já está ocupado. Se ele já estiver ocupado, a gente diz que ocorreu uma colisão. Então, se ele já estiver ocupado por uma chave y, ocorreu uma colisão, e aí a gente diz que x e y são sinônimos em relação a essa função de hash h. Então, elas vão ser sinônimas quando elas produzem o mesmo resultado da função, ou seja, o mesmo endereço base. Aqui tem um exemplo, então, de colisão. Eu fui fazendo os armazenamentos, armazenei a chave 23 no compartimento 2, porque 23 mod 7 é 2, e aí quando eu fui tentar armazenar a chave 51, 51 mod 7 também é 2, já existia uma outra chave armazenada nesse compartimento, então eu não posso armazenar o 51 a princípio. Eu vou ter que usar um procedimento especial para armazenar essa chave 51, e a gente vai ver isso quando a gente estiver estudando tratamento de colisões nas próximas aulas. Então, aqui a gente diz que o 23 colidiu com o 51 e que a chave 23 é sinônimo da chave 51 para essa função de hash aqui, h de x igual a x mod 7.
Bom, quais são as características desejáveis para as funções de hash? Ali, nesses exemplos que a gente viu, a gente estava usando sempre a função mod, né? H de x era x mod 7. Mas uma boa função de hash, ela tem que respeitar alguns critérios, né? Então, ela deveria produzir um número baixo de colisões, ela deveria ser facilmente computável e deveria ser uniforme. Então, o que, que é isso? Produzir um número baixo de colisões, na prática, é difícil porque vai depender da distribuição dos valores de chave que eu vou ter na minha aplicação, né? Então, eu posso tentar evitar isso não explorando determinadas características das chaves. Então, por exemplo, se eu preciso armazenar pedidos que usam o ano e o mês do pedido como parte da chave, se a minha função de hash H realçar esses dados, vai ter muita concentração de valores nas mesmas faixas das tabelas, então vai ter muita colisão, né? Então eu deveria não explorar esse tipo de coisa na minha função de hash. Ser facilmente computável é a mais fácil de ser garantida, né? Eu só quero que computar o valor da chave não seja uma operação que demore demais, eu quero que seja rápido de computar. Na prática, no nosso caso aqui, como o nosso cenário mais importante é o cenário de armazenar uma tabela hash em disco e a operação de leitura e gravação em disco é uma operação cara, então isso nem tem um impacto tão grande assim, porque a operação de I/O vai acabar diluindo esse tempo. E a terceira característica é ser uniforme. Então, idealmente, essa função de hash deveria usar todos os compartimentos da tabela com a mesma probabilidade. Isso é difícil de testar na prática, né? Mas algumas funções de hash são bastante empregadas na prática e elas têm algumas dessas características que a gente discutiu anteriormente. Então, foram feitos estudos de boas funções de hash e essas aqui são algumas delas, tá? Então, a gente vai começar falando sobre o método da divisão, depois a gente vai falar sobre o método da dobra e o método da multiplicação, que são 3 tipos diferentes de função de hash que a gente pode usar. Então, começando pelo método da divisão, o método da divisão consiste no uso da função mod, que é o resto da divisão, que é a função que a gente usou naquele exemplo que a gente viu, né? Então, a função tem essa cara aqui, h de x igual a x mod m, onde m é a dimensão da tabela. A gente acabou de ver naquele exemplo que a função x mod 7 produzia uma sequência de valores possíveis, né, de 0 até m menos 1. O tamanho da tabela era m, então era 7. Alguns valores de m são melhores que outros para a gente usar nessa função de divisão, de mod, né? Então, por exemplo, se m for par, toda vez que a função for aplicada numa chave par, ela vai retornar um valor par e ímpar vai retornar um valor ímpar. Então, isso é indesejável. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso aí. Foram feitos estudos que apontaram bons valores para esse m, né? Então, a gente deveria escolher m de modo que ele seja um número primo, não próximo a uma potência de 2. Então, o 7 que a gente está usando aqui não é um bom valor, porque ele é próximo do 8, que é uma potência de 2. E escolher m tal que ele não possua divisores primos menores do que 20. Um outro tipo de função de hash consiste no uso do método da dobra. Como é que esse método funciona? A gente vai supor que a chave é uma sequência de dígitos que foi escrita num pedaço do papel, pedaço de papel qualquer. E aí o método da dobra vai consistir em dobrar esse papel de maneira que os dígitos se superponham. Então a gente vai somar os dígitos que estão sobrepostos sem levar em consideração o vai 1. Então aqui tem um exemplo. A minha chave que eu preciso armazenar é aquela que está ali, 813459. Eu vou fazer 2 dobras nesse papel. Então, primeiro eu vou dobrar os 2 primeiros dígitos em cima dos 2 próximos. Então, o 8 vai ficar em cima do 4 e o 1 vai ficar em cima do 3. Então, eu vou somar 8 com 4, dá 12, mas eu desprezo o vai 1, então eu vou considerar que deu 2. E vou somar 1 com 3, que deu 4. Então, vou colocar ali, naquele pedacinho de papel por cima, o valor que eu obtive nessa soma. Então, 4 e 2.
E agora eu vou dobrar de novo. Então, o 4 com 9 e o 2 com 5, vou fazer a soma. Deu 13, eu desprezo o vai 1, deu 3 e deu 7. Então, o meu valor resultante desse método da dobra é 73. O que, que isso significa? Significa que eu vou armazenar essa chave aqui, 813459, no endereço 73 da tabela. Então, a posição onde a dobra está sendo realizada e quantas dobras são realizadas vai depender da quantidade de dígitos que a gente precisa para formar o endereço base da nossa tabela. Então, o tamanho da dobra normalmente é o tamanho do endereço que a gente quer obter. Se a gente voltar nesse exemplo aqui, a gente obteve um tamanho de endereço de 2 dígitos, né? A gente fez dobras de tamanho 2. Isso significa que os endereços possíveis, quando a gente aplica essa função aqui, nesse caso, é de 0 até 99. Outro exemplo de função de hash é o método da multiplicação. Então, como é que funciona o método da multiplicação? A gente multiplica a chave por ela mesma, armazena o resultado numa palavra de b bits e depois vai descartando os bits das extremidades direita e esquerda, um a um, até que o resultado tenha o tamanho de endereço desejado. Então, aqui tem um exemplo. Eu quero armazenar a chave 12, então eu começo multiplicando 12 por 12, dá 144. Represento esse valor em binário, que é esse aqui, e vou armazenar esse valor em 10 bits. Então, adicionei aqui 2 zeros à esquerda. E o que eu preciso é obter endereços de 6 bits. Então, são endereços entre 0 e 63. Então, eu começo aqui representando esse valor nos meus 10 bits. E agora eu vou começar cortando os dígitos das extremidades. Direita, esquerda, até obter 6 bits. Então, esse valor que sobrou ali no meio é o endereço onde eu vou armazenar a chave 12. Nesse caso aqui, vou armazenar a chave 12 no endereço 36. Bom, a mesma função que a gente usa para inserir os registros, a gente vai usar também para fazer a busca dos registros, né? Então, aqui tem um exemplo de busca. Eu estou usando nesse exemplo aquela função de divisão, né? Eu estou fazendo x mod 7, então a minha tabela tem 7 compartimentos, os endereços vão de 0 até 6. Se eu quero encontrar o registro de chave 90, o que eu faço é aplicar 90 nessa função. Então, 90 mod 7 dá 6, aí eu vou lá no endereço 6 da tabela e encontro a chave 90 lá. Agora eu quero encontrar o registro de chave 7. Vou fazer a mesma coisa. 7 mod 7 dá 0. Eu vou até o compartimento 0. Ele está vazio, então significa que esse registro de chave 7 não está armazenado nessa tabela. Por fim, eu quero agora encontrar o registro de chave 8. Quando eu aplico o 8 ali nessa função, o resultado é 1. Eu vou lá no compartimento 1, tem um registro aqui, mas não é o 8. Então, eu não vou, não tive sucesso na minha busca, né? Essa tabela aqui não tem a chave 8, porque os registros estão todos ali, não tem nenhum registro adicional. Por quê? Porque eu ainda não estou tratando colisão. Então, esse registro não está na tabela. Bom, vamos dar uma olhadinha numa implementação básica em memória principal dessa inserção e busca usando tabela hash. Nesse exemplo que a gente vai ver, caso o compartimento já esteja ocupado, a gente vai cancelar a inserção. Claro que isso não faz sentido na prática, né, gente? Depois a gente vai olhar como é que são as técnicas para tratar esses casos. Mas nessa implementação básica inicial, a gente está fazendo assim. Se a gente for inserir um registro num compartimento e ele já está ocupado, a gente cancela a inserção. Então, vamos lá. A gente tem lá no site da disciplina disponível esse código. Então, a gente começa lendo qual vai ser o tamanho da tabela, né, o número de compartimentos M e quantas chaves a gente quer armazenar nessa tabela. Aqui nessa tabela a gente está armazenando matrículas, né, a gente está armazenando dados de alunos. Então, cada aluno tem uma matrícula e um CR. E aí a gente faz a inicialização da tabela. Essa inicialização está aqui nessa função inicializa,
E o que ela faz simplesmente é percorrer a tabela toda, armazenando null em cada compartimento. A tabela foi declarada aqui antes de chamar a função inicialize, né? Bom, e aí ele vai lendo os dados de cada aluno que quer armazenar e chama a função de inserção. Então, passa como parâmetro um ponteiro para a tabela, o tamanho da tabela, a matrícula e o CR que ele quer adicionar na tabela. Então, a função de inserção está aqui, ela começa calculando o endereço hash dessa matrícula, né? Então, a função hash está aqui, ela é o resto da divisão. E aí, antes de fazer a inserção, testa se naquela posição tem null. Se tiver null, significa que pode fazer inserção. Então, ele chama esse alloca aqui vai criar em memória o aluno e vai retornar um ponteiro para esse aluno. E aí vai, então, adicionar esse ponteiro nessa posição que foi retornado por essa função hash. E se não for null, vai cancelar a inserção, como eu falei. Então, compartimento já ocupado, inserção não realizada. E depois que ele faz todas as inserções aqui, ele começa a perguntar qual matrícula que o usuário deseja procurar e aí chama a função de busca, né? E a função de busca, o que ela faz é também calcular o hash, pega a posição que foi retornada pelo hash, testa se ela é diferente de null, se for diferente do null, vai lá, acessa o aluno que está naquela posição da tabela, testa se a matrícula daquele aluno é igual à matrícula que está sendo buscada. Se for, retorna a posição. Se não for, retorna -1. Bom, para a gente evitar, então, cancelar a inserção quando o compartimento já está ocupado, a gente precisa tratar colisões. Então, as colisões, elas são muito, muito importantes para a gente ver como é que a gente vai fazer a manipulação dos registros que não cabem naquela tabela, né? Bom, o fator de carga de uma tabela hash, ele é calculado por esse alfa aqui, que é o número de registros que estão armazenados na tabela dividido pelo número de compartimentos que aquela tabela tem. Então, o número de colisões vai crescer rapidamente quando o fator de carga aumenta. E uma forma de diminuir essas colisões é diminuir o fator de carga. Como é que a gente pode diminuir o fator de carga? Aumentando o tamanho da tabela, por exemplo. No entanto, isso não vai resolver o problema. A gente pode ter uma tabela gigantesca e dar o azar de que as duas chaves que a gente está querendo inserir naquela tabela colidem, né? Então, como é que a gente faz tratamento de colisões? Tem várias técnicas diferentes para fazer tratamento de colisão e a gente vai ver essas técnicas aqui na disciplina. Então, a primeira técnica consiste em usar encadeamento, então uma lista encadeada, e esse encadeamento pode ser exterior ou interior, e encadeamento interior pode ser com zona de colisão ou sem zona de colisão. E a outra técnica consiste em, ao invés de usar uma lista encadeada, usar o que a gente chama de endereçamento aberto. Então, a gente vai ver todas essas técnicas nas próximas aulas. A referência para essa parte da matéria é o capítulo 10 do livro de estrutura de dados. Então, a gente se encontra na próxima aula.